coisas que sempre estiveram presentes ao longo da história da humanidade: o esporte, a música, a arquitetura, a política, a religião, a busca da felicidade e a tuberculose. Eu sou Ricardo Carvalho, eu sou historiador e vou levar vocês para um passeio ao longo da história, conhecendo um pouco o que essa doença representou para a humanidade. A tuberculose é uma das doenças mais antigas do mundo. Evidências da enfermidade já foram encontradas em ossos humanos pré-históricos e há registros datados de 8.000 anos antes de Cristo. A doença já foi encontrada em esqueletos de múmias do Antigo Egito e, mais recentemente, numa múmia pré-colombiana no Peru. Por ter causa desconhecida na época, a doença, assim como diversas outras, era vista como um castigo divino. Essa visão, no entanto, foi desmistificada por Hipócrates, na Grécia Antiga. O estudioso mostrou que a tuberculose era algo natural e passou a denominá-la de tísica. A doença disseminou-se na Europa com a urbanização crescente e no século XVIII tornou-se conhecida como a peste branca. Durante a Revolução Industrial, a mortalidade era muito alta. A expansão da doença mundo afora se deu com o advento das guerras, que estreitavam o contato entre os indivíduos. A tuberculose passou a ser melhor compreendida no século XVII e no século XVIII, com o surgimento do estudo da anatomia. Foi quando, então, a doença recebeu seu nome atual. A partir do final do século XVIII, a enfermidade foi vinculada a uma doença romântica, que acometia principalmente poetas e intelectuais. Esse fenômeno chegou no Brasil no século XIX, e a visão romântica da tuberculose chegou a criar um estilo literário, conhecido como mal do século. Cantava a doença assim o nosso Cecel, o poeta Castro Alves. Abre aspas. Eu sei que vou morrer dentro do meu peito, um mal terrível me devora a vida. Triste a Saveros que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Sou o cipreste que ainda mesmo florido, sombra da morte no ramal encerra. Vivo que vaga entre os chãos dos mortos, morto entre os vivos a vagar na terra. Desde o final do século XIX, a doença era tratada com a terapêutica higieno-dietética, que consistia em uma boa alimentação, repouso e incorporava o clima das montanhas. Para isso, os pacientes eram isolados em sanatórios e preventórios. No Brasil, em 1920, com a reforma Carlos Chagas, deu-se a origem do Departamento Nacional de Saúde Pública e o Estado passou a estar mais presente na luta contra a doença, criando a Inspetoria de Profilaxia e Tuberculose. Mas foi no século anterior que tudo mudou. No ano de 1882, Robert Koch anuncia a descoberta do agente causador da tuberculose, o bacilo de Koch, cientificamente denominado de Mycobacterium tuberculosis. Esta descoberta foi um marco fundamental para o conhecimento da doença e impulsionou várias tentativas de controle e tratamento da enfermidade. Em fins do século XIX, a doença passou a ser classificada também como um mal social e passou a ser relacionada às condições precárias de vida em que estão presentes inúmeros fatores, entre eles as moradias pouco ventiladas e pequenas para o número de moradores, a má qualidade da alimentação e a falta de higiene. Também no Brasil, a exemplo do resto do mundo, à medida que a Revolução Industrial progredia, levando ao crescimento desordenado das cidades e o agravamento da pobreza, a tuberculose prosseguia crescendo. A abolição da escravatura, que troca a proteção da senzala pela liberdade, sem apoio para o trabalho e sem salário para a comida, através da marginalização social dos ex-escravos, aumenta a frequência da tuberculose nos grandes centros brasileiros. Na década de 20, surgiram avanços no combate à doença, com a invenção da vacina BCG, a baciloscopia, a abreografia e outras cirurgias.
partir dos anos 1990, no final do século XX, apesar da crença de que a doença estava controlada, observou-se em várias regiões do mundo um crescimento de casos, principalmente associados à infecção pelo HIV. Uma referência no combate à tuberculose na Bahia é a Fundação José Silveira. A dimensão do trabalho da instituição pode ser expresso em números. Mais de 1.200.000 atendimentos e procedimentos foram realizados em média por ano, predominantemente pelo sistema público de saúde e pela filantropia. Tudo começou com o trabalho do pesquisador e especialista dos mais conceituados na tisiologia em âmbito mundial, o professor José Silveira, idealista que lutou inicialmente sem apoio e sem recursos para o combate do flagelo da tuberculose. São quase 90 anos de atuação neste grande complexo de saúde que é a Fundação José Silveira, na qual está incluído, na cidade do Salvador, o Instituto Brasileiro de Investigação da Tuberculose. Um sonho do professor José Silveira, que começou num subsolo, uma sala da Faculdade de Medicina aqui da Bahia, e que se transformou numa instituição que busca levar dignidade e tratamento ao portador da doença. Merece bastante destaque na luta heróica contra a tuberculose o trabalho desenvolvido ao longo de 80 anos pelos cientistas, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em geral e dos zelosos funcionários do Hospital Especializado Otávio Mangabeira, em Salvador. O antigo Hospital Santa Terezinha começou a ser construído em 1937 e foi inaugurado em 1942, com a intenção de abrigar um sanatório para pacientes com tuberculose em Salvador. Hospital Otávio Mangabeira. 80 anos de luta, 80 anos salvando a vida dos baianos. O Dia Mundial de Controle da Tuberculose é em 24 de março. E todos os profissionais de saúde, assim como os poderes públicos, permanecem em mobilização pelo fim da doença. São desenvolvidas uma série de ações que visam a conscientização, prevenção e a busca ativa de sintomáticos respiratórios como estratégia de controle. A educação em saúde, essa é uma estratégia indiscutível para o controle da tuberculose no estado da Bahia. Foram centenas, milhares de anos e foram centenas e milhares de mulheres e homens ao lado da ciência, lutando para entender, combater e curar a tuberculose. Espero ter sido útil. Desejo a vocês um excelente evento.